vai estar aqui. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Seja bem-vindo nesta noite. Estou muito feliz. Primeiro, antes de entrar, quero primeiro agradecer a Deus. Nós agradecemos a Deus, somos gratos a Deus. Somos gratos de cada um de vocês que manda ontem mensagem para a gente, parabenizando, orando, desejando. Nós somos gratos em todo lugar do mundo, recebendo as mensagens, amigos antigos de muito tempo, fazendo ligação em todo lugar do mundo. Nós somos gratos a Deus. Essa é a gratidão que vem do nosso coração para tudo. Aleluia. Seja bem-vindo a todos que estão entrando agora nesse live. E olha para a nossa vida, a jornada de casamento de esses anos, de 15 anos, que a fidelidade de Deus em nossa vida, em nossa família, somos gratos a Deus, somos gratos e cada um que Deus traz em nosso caminho, nesses 15 anos de aprender, de graça, de misericórdia de Deus. Quero agradecer esse grande mulher que Deus me deu, uma bênção na minha vida. Muito obrigado por compartilhar esses 15 anos junto comigo. Amém. Você é top. Obrigado. Quero usar essa palavra. Você é melhor de melhor. Muito obrigado. Amém. Quero agradecer também a nossos filhos que são bênçãos em nossas vidas. Amém. Aleluias. Hoje eu só quero fazer coisas simples que não foi planejado, foi surpresa para minha esposa também, trazendo ela para a gente vai estar fazendo 3 dias vídeo. Em cada esses dias nós vai estar falando sobre algumas coisas que nós aprendemos em casamento. Nós vai estar olhando de casamento. Tudo que está entrando, por favor, vamos compartilhar esse live para chegar mais pessoas, para a pessoa ser abençoada, aprender. Nós também estamos aprendendo, mas se sente para nós compartilhar. So, esses 3 dias, nós vamos estar compartilhando 5 verdades bíblicas sobre casamento, 5 hábitos bíblicos para fortalecer o seu casamento, e também 5 orações que todo marido e esposa pode fazer ou deve fazer para os outros. So, nós vamos estar olhando, compartilhando nossas vidas para esses 5. Você vê 5, 5, 5 é 15, né? 5, 5, 3 vezes, né? Que nós vamos estar aprendendo. So, fica com a gente hoje, amanhã. Eu não faço divulgação sobre isso, mas quero que é surpresa para tudo, e mais vai ser bênção. So, por favor, ajuda para compartilhar esse live para chegar mais pessoas. Nós vai estar começando louvando a Deus agora, né? Com esse louvor, a pessoa vai estar liderando nós, com esse louvor que vem no nosso coração para agradecer a Deus e fidelidade de Deus sobre nossa vida. Aleluias. Amém. Amém. So, vamos estar louvando a Deus com esse cântico nesta noite. Você pode ajudar a compartilhar esse live. Que Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Vamos estar louvando o nome do Senhor, porque Ele é fiel, né? Ele é lindo. Ele quer sempre nos guiar, nos direcionar, né? E tudo na vida nós precisamos de Deus. Até no mesmo detalhe. Sei que estás aqui, Senhor. Pode perceber que eu sou. Pode ver que há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu
Ofereço a ti 10.000, pra que conhecer que nada tem, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo que o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que parece que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Ainda que não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia, tu és lindo, Senhor. Glória ao seu nome. A minha oferta eu ofereço a ti 10.000, pra reconhecer que nada tem, tudo é teu. Sim, Senhor, aleluia. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo que o dinheiro me faltar. A vitória vem, que parece que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E eu não mereço, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, aleluia. Glória a Deus. Nós adoramos, Senhor. Amém, Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel em tudo, Pai. Muito obrigado. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, aleluia. Nós adoramos, exaltamos teu nome, Senhor, que é digno de tudo louvor, tudo adorações. Oh, receber esse louvor nesta noite, neste momento, Pai, em nome de Jesus. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, em tudo, por tudo. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado pela tua... Porque dele, por ele,
Para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aí a glória, A Filho e a glória. a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. To him be glory, to him be glory, to him be glory, forever, amen. Hallelujah. To him be glory, to him be glory, to him be glory, forever, amen. To him be glory, to him be glory, to him be glory, forever, amen. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. To him be glory, to him be glory, to him be glory, forever, amen. To him be glory, to him be glory, to him be glory, forever, amen. Aleluia. Aleluia, aleluia, que bênção. Muito obrigado a minha esposa por esse grande momento, né? Aleluia. Nós somos gratos a Deus, somos gratos a cada um de você que está conectando conosco nesta noite, a nossa diaconesa Devenice, com tudo que está conectando nesta noite, seja bem-vindo nesse live. Nós vem só para gratidão a Deus e grato e cada um de vocês que faz parte, né, do esse jornada conosco que Deus traz em nosso caminho. Aleluia, somos gratos a Deus. Recebi um monte de mensagem, como eu falei antes, ontem, de amigos de muitos anos. Aleluias. Hoje nós estou aqui só para compartilhar um pouquinho com vocês. Aleluia. Glória a Deus. Quero, como eu falei, falou antes que quando nós começar, a gente vai estar fazendo 3 dias live. O primeiro hoje à noite, nós só vai estar falando sobre casamento. E vai estar compartilhando, a minha esposa vai estar junto comigo aqui, apoiando, nós vai estar também usando a nossa vida, a nosso casamento, como Deus já ajuda a gente em algumas esse tema que a gente vai estar falando nesta noite, 3 à noite, né, falando sobre casamento. Esse 3 à noite a gente vai pegar 5 pontos, que vai ser 15. Nós estamos 15 anos em casamento, 5 pontos. Hoje nós vamos estar olhando para primeiro 5 verdades bíblicas sobre casamento.
5 verdades bíblicas sobre casamento. Porque nós vai começar assim. Ter essa palavra, né? E não quero dizer que é dita popular, porque não sei se está em português, que quando a propósito não ser conhecido, pessoa abusar a propósito. Mas quando você conhece a propósito, você não vai abusar. O que está tentando para dizer? Por exemplo, nós usar celular hoje. Se você não sabe o que é propósito de celular, que muitos também ainda não sabem, tem na mão, mas não sabem que esse aparelho está controlando a vida de muitos. Porque quando você sabe a propósito, você alinhar com a propósito, aleluia. Isso, casamento bíblico, 5 verdadeiros ou 5 verdades bíblicas sobre casamento, que nós vai estar olhando esse primeira noite, para nós entender o que é casamento bíblico. Hoje nós vemos nosso mundo, que um monte de coisa está acontecendo, um monte de coisa, pessoas dizem que é casamento, que não é casamento. Esses são que nós vê as coisas que estão acontecendo hoje. Porque se você entender o que é casamento, você entender que é básico. E eu sempre costumo dizer que casamento não é ideia, não é cultura, não vem de nenhum governo, é coisa que Deus Todo-Poderoso institui. Foi Deus que traz a ideia de casamento, não é homem, não é o que foi escrito na lei da humanidade, mas o que Deus falou lá no livro de Gênesis. Nós não vai estar olhando para esse hoje. No livro de Gênesis, foi Deus que diz, olha para o homem que não é bom para esse homem ficar só. Vamos fazer. Foi feito Eva, ou Adão, receber Eva como a sua esposa. Eles vivem, mas nós não estamos olhando, mas vamos olhar para 5 verdades bíblicas sobre casamento. A primeiro que eu quero começar, nós vai estar falando, minha esposa também vai estar contribuindo. A primeiro que é o casamento é uma aliança, não apenas um contrato. Não apenas um contrato que você ir lá no carteiro, né? Carteiro para assinar contrato. Não é isso. É uma aliança. Verdade bíblico sobre casamento que nós estamos olhando. A primeira ponto nesta noite que casamento é uma aliança. Não apenas um contrato. Porque muitos hoje olham pensando que casamento é contrato. Só quando eu assinar hoje, amanhã, se não quero mais, a gente pode divorciar. Não é isso, é aliança. Você tem que entender que é aliança. Vou pedir a minha esposa para ler Mateus, né? Mateus 19:6 para nós. Mateus 19:6. Assim, eles não mais serão dois, mas sim uma só carne. Portanto, que ninguém separar o que Deus uniu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Esse aqui eu quero que você entenda que a casamento é aliança. Jesus que está falando aqui, assim, ele não mais serão dois, mas um só carne. Aleluia. Um só carne. Eu quero que nós olhemos para essa primeira linha. Eles que eram dois, tornar um só carne em casamento. Como eu com minha esposa, nós tornar um carne. Se nós tornar um carne, e não olha para essa mulher,
no maldade, ou faz maldade, ou bate nela. Porque se eu faz isso, eu estou batendo a mim mesmo, porque nós tornamos um carne só. Esse é que muitos vão entender. Esses são que você vê hoje. Mulher, homem brigando, batendo os outros, fazendo coisas que não quero falar aqui. E nós sabe que ele não entende que casamento é uma aliança divina que vem de Deus. Você vê nesse escrito disse, portanto, que ninguém separar o que Deus uniu. O que Deus uniu para tornar um carne. Nossa, se mesmo, eu quero falar uma coisa nesse escrito. Amém. É uma escrito que eu creio que cada um, né, antes de casar, precisa entender esse escrito, porque se nós estuda esse livro de Mateus muito bem e entende direitinho o que esse escrito significa, eu creio que muito nós vai tomar muito cuidado antes de escolher, porque você tem que escolher aquela pessoa que é mesmo osso com você, que vai caber naquela ponto. Não é toda mulher que vai caber, né, naquela parte. E se você é mulher também, não é aquela osso que Deus tira no homem. Você tem que cuidado, tem que saber qual é essa pessoa que eu vou caber. Porque quando os dois tornam uma carne, quando os dois vêm junto e tornam uma carne, aquela parte que Deus tirou vai enfiar direitinho, e quando enfia direitinho, não tem briga, não tem problema, não vai ter dificuldade. Mas quando não está compartilhado, quando não está enfiado, quando não está entrando direitinho, tem dificuldade, tem coisas que vai estar acontecendo. Então, nesse escrito, a Bíblia nos relata os dois tornar um carne só. Aleluia. E quando tornar um carne só, não tem como para você dividir, não tem como para você separar. Então, quando nós vem falar sobre a separação, será que não foi feito? Será que os dois não foi um no início? Será que os dois não foi compartilhado? Não é junto? Por que essa separação? Porque, por exemplo, você tem a seu corpo, você tem parte do seu corpo, seu olho, ouvido, a boca, nariz, tudo junto. Não tem como para você falar, eu estou resfriado, meu nariz está tupido, então eu vou tirar o nariz porque eu estou resfriado. Não, você vai cuidar aquela parte do seu corpo até passar a resfriar e você vai voltar normal. Então, nós somos um carne só. Aleluia. Então, se você é um carne só, tem como para você ajustar até você caber aquela ponto que Deus tirou. Tem que ajustar, tem que entender uns outros. Porque são duas pessoas diferentes que vêm junto. Verdade. Precisa entender os outros para você conseguir caber. Como nós já passamos muitos anos, né, junto, ainda está aprendendo uns outros, né? Todo dia a gente está aprendendo. E você não vai falar que não vai ter tempo para discutir. Sempre vai ter, porque nós somos humanos. Uhum. Mas quando vier aquele tempo, como você conseguir? O que você faz nesse tempo é muito importante. Que é maturidade. Que é a maturidade. E aí nós temos que crescer cada dia, até nós chegar na maturidade, que nós temos paz no nosso casamento, que só dá o olho para o outro, já entendeu o que você quer fazer ou quer falar. Então, esse escrito é muito importante. Cada casamento tem que crescer para ser um carne só, para nós conseguir alcançar e conseguir viver essa palavra que diz casamento. Amém? Aleluia. Que contribuição, muito obrigado por essa contribuição. Que bênção. Que bênção. Olhando
quando minha esposa está conversando aqui, alguns pontos que ela falou que chamou muito a atenção. Nós tem essa palavra no inglês que você bota os que é dó, que dondo, né? Que quadrado você colocar no onde é quadradinho, que triângulo você colocar. Não tem como para você colocar o que é retângulo para triângulo. Pode ser Não que vai caber. não vai caber. Pode ser, você está vendo que tem mesmo rima, né? Que triângulo, retângulo, mas não é a mesma coisa. Esse é o problema que nós, antes de entrar, quando nós entendemos que casamento não é contrato, antes de entrar, você entende que casamento é uma aliança que você está entrando, que é aliança divina, que é muito importante. Você tem que tomar muito cuidado porque quando você entender que a aliança é divina, que vem de Deus, você não quebrar essa aliança é muito importante. O segundo ponto que eu quero, por causa de nosso tempo, nós já falar primeiro, não esquecer, nós está falando, quem está entrando agora, nós está falando sobre verdade bíblica, sobre casamento. Verdade bíblico. Nós não está falando do mundo agora. O mundo pode separar ele porque não é divina, não é aliança, né? Bom, mas quando você é crente, verdadeiro crente, você tem que viver biblicamente. Aleluia. O segundo ponto que nós quero falar hoje que Deus quer que você desfruta teu casamento, não apenas que você suportamos. Casamento é lindo. Casamento é de Deus. E Deus tem um bom plano para casar. Quando ele olha para Adão no jardim, que todo outro animal tem fêmea, tem masculina, feminina, ele olha que Adão também precisa. Esses são que Deus criou Adão e Eva. A homem e mulher que casa. Uau. Isso é muito importante. Nós temos que entender. Ele não criou homem como homem ou mulher como mulher. Não. Esse é casamento bíblico. Aleluias. So, ele não criou casamento ou institui casamento para nós sofrer, para nós suportarmos. É para nós desfrutar as bênçãos que seguir casamento. Isso é muito importante. Nós vamos estar lendo uma escrito que no livro de Colossenses capítulo 3, versículo 13, que disse: seja amáveis uns outros, uns com os outros. Esse parte que eu quero pegar, porque nós vamos estar lendo esse escrito depois de novo. Mas essa primeira linha disse: seja amáveis uns com os outros, falando sobre casamento tem que ser desfrutado. Eu estou desfrutando do meu casamento. Se vê, essa mulher vê na minha vida, ela mudou minha vida. Ela me faz o que eu sou hoje. Sou lindo por causa que ela está cuidando de mim. Eu vi as fotos ontem de nosso casamento e falar: Jesus, muito obrigado. Ver essa menina que eu sou apaixonado até que Jesus vai voltar. Amém. Aleluia. Eu estou desfrutando do meu casamento. O casamento é lindo. O casamento é uma bênção. Se ela não vem juntar comigo, não vai ter filho hoje. Mas vendo ela, nós temos 4 filhos abençoados que Deus nos deu como herança para nós cuidar aqui, por causa de casamento. Isso é lindo coisa. Casamento é linda mesmo. Eu falo isso com toda ousadia. Quando você casar você está numa aliança,
casar com mulher ou homem da sua. Eu lembro quando nós casamos à noite, nossa ação de graça no domingo. Eu estava dando testemunha, aí eu lembro falar que eu casar com minha mulher, que esse é meu osso. De verdade, hoje eu estou grato a Deus que ela está comigo, nós está desfrutando esse casamento até que Jesus vai voltar. Esse casamento é lindo. E não sei se ela, quero falar uma coisa aqui, antes de nós entrar no terceiro ponto nesta noite. Tem 5 pontos que nós vai chegar. Nesse escrito falar, seja amáveis. Seja amáveis com os outros. Quando nós falar sobre amor, quando nós falar sobre cuidado, quando nós falar sobre carinho, é uma coisa que nos deixa se alegrar, é uma coisa que nos deixa feliz, é uma coisa que nos faz e dentro de nós, né, nós sentir aquela paz. Então, é muito importante que na casamento, para nós, amor ser verdadeiro. Tem que ser amor verdadeiro. Ou vamos falar amor verdadeira. Tem que ser verdadeiro. Não é aquilo que você só está apaixonado para sua mulher ou seu marido quando tem muitas pessoas na fora. Mas dentro de casa, você está assim, os dois ou os outros ficam no seu lado. Não. Tem que ser amável, tem que ser gostoso, tem que entrar na vida dos outros, tem que saber de todo sobre a sua esposa, seu marido, sua esposa, seu esposo. Tem que saber, tem que criar. Por quê? Às vezes eu não amo ele. Não é verdade. Quando você casar com ele, quando você casar com ela, quando você vem junto concordar para casar, mais tempo que você ficar junto com o coração aberto, você vai descobrir que esse amor vai estar crescendo. É verdade. Muitas pessoas casar e quando casar, acabou. Aquela amizade que eles têm quando eles estão namorando, acabou. Não pode. No momento que você casar, aquele momento tem que iniciar a seu amor. Então, quando você está namorando, né, como diz assim aqui no Brasil, aquele momento você só está parecendo uma semente que você está plantando. Quando você casar, aquela amor tem que espalhar, tem que ser verdadeiro, tem que mostrar, a pessoa tem que ver. Eu lembro na época quando nós casar, né, depois de alguns tempos, casou, né? Algumas pessoas começaram me chamou de Ruth. Me chamou de Ruth. Por que chamou de Ruth? Eu ficar muito colado com meu marido, todo local que ele foi, eu fui também, a gente veste a mesma coisa, todo o jeito que ele fala também. Então, nós ficamos muito apaixonados uns com o outro, porque antes de casar também, nós já era assim, né? Mas quando nós casar, nós ficamos muito felizes, porque nós temos acesso, né, para as coisas que nós não tínhamos acesso antes. Porque lá nós temos aquela cultura de ser separado, né? Antes de casar não tem que ter nada de intimidade. Então, quando nós casar, nós ficamos felizes que o que nós estamos esperando chegar nas nossas mãos, e aí nós ficamos felizes, apaixonados com uns outros. É verdade. E tem momento que nós não entende os outros, mas mesmo assim, porque tem amor, nós amamos os outros, a gente fala com respeito, fala com amor. Amor, essa coisa que você fez, eu não gosto, você pode fazer assim, né? E compartilhando e corrigindo nossos erros. E também nós temos fundação diferente, a forma de criação, a forma que os pais dele criou ele é diferente da forma dos meus pais me criou.
então nós vem junto e tem nossas diferenças, mas por causa do amor, nós conseguir entender os outros e conseguir corrigir algumas coisas, né? Porque não é 100% do que você aprender na casa do seu pai que você traz para seu casamento que vai funcionar. É verdade. E aí nós conseguir, né, entender os outros, às vezes eu vou orar, Senhor me ajuda, como eu vou conseguir, porque eu amo ele, eu entendo que nós dois estamos numa carne só e nós precisamos amar os outros e também respeito, né? Ele me respeitou o jeito que eu sou, eu respeito ele, como ele minha cabeça, eu dei ele a respeito que ele merece e todas essas coisas fundo dentro do amor. E aí nós temos que desfrutar essas coisas através de entendimento e conhecimento. Algumas vezes, algumas pessoas não tá a verdade quando vem no casamento. Ainda está escondida as coisas da sua esposa, do seu marido. Não pode. Quando você ama uma pessoa verdadeiramente, você está aberta. Não tem nada para esconder. Você está aberta. E aí, quando você está aberta, esse amor flui. E a sua marido ou sua esposa sabe como ajudar você em cada espaço. E vocês dois também estão compartilhando uns outros, ajudando os outros para chegar, porque vocês são duas pessoas imperfeitas. Então, vem junto para ser perfeito como Deus já planou para nós. Então, nós precisamos amar os outros verdadeiramente para nós conseguir ter uma família, um casamento abençoado em nome de Jesus. Amém. Que ponto que muito obrigado. Nós já falou 2 pontos, ainda está indo para 5. Aleluia. Aleluia. Primeiro ponto é o casamento. Nós estamos falando sobre 5 verdades bíblicas sobre o casamento. Primeiro que o casamento é uma aliança, não é apenas um contrato. Segunda é que Deus quer que você desfruta seu casamento, não apenas suportar o seu casamento. Agora nós estamos falando sobre terceiro ponto. Terceiro ponto que é um casal que ora é um casal poderoso. Isso é verdade de casamento que é bíblico. Um casal que ora junto, fica junto. Um casal que ora juntos, apoia os outros. Um casal que ora junto, está sempre no lado dos outros. É muito importante. Casamento não tem como para você estar em casamento ou você não está orando. Eu lhe lembro na época que a gente, até antes de casamento, a gente tem momentos de orações, orando a Deus 1 hora, 2 horas. Todo mês nós temos esse costume, sozinho com Deus, quase o dia inteiro, né? Jejuando, orando, estudando bíblico. Eu creio que Deus nos ajuda para voltar esses tempos, porque agora ainda está fazendo, ainda está fazendo, mudou a maneira. A maneira. Por exemplo, na época nós não tem filhos, não tem tempo, mais sim. tempo, e não aí tem agora trabalho, não tem trabalho. Tem trabalho. Então, na época a gente vai trabalhar e no dia a gente sair um pouquinho mais cedo, e aí chegar em casa e começar orando até o fim do dia. Então, o que acontece? Agora, a responsabilidade crescer, mas a maneira também mudou. E aí, como mudou? Agora, esses dias, né, tá fazendo, em vez de fazer um dia, né, agora é 6 dias. Então, aumentou. Sim, aumentou. Aumentou e consistentemente, que é uma coisa muito importante que Deus está nos ajudando. Sim. Então, não parei, só que mudou a forma e também crescer também o tempo, verdade, né? É verdade. E o momento. Muito obrigado por expondo esse, né, para a gente entender. Porque nós vamos estar lendo uma escrita para apunhar esse ponto. No livro de Mateus,
Mateus 18, 20. Quero que minha esposa lê Mateus 18, 20 para nós. Mateus 18, 20. 20. Pois onde 2 ou 3 se uniram em meu nome, eu estaria ali no meio deles. Aleluia. Amém. Essa é a palavra que vem na minha mente. Pois onde 2. Se aumentar para 3 com crianças que tá vendo, tudo bem, mas onde 2 uniram em meu nome, estarei ali. Esse para mim está falando não só unido para comer bocotão, pizza, tudo isso, mas para orar. Amém. Em meu nome. Ele diz, quando você ore em meu nome, quando você pedir Pai em meu nome, ele farei tudo que você pedir. Sua oração é muito importante em casamento. Nós temos que orar o tudo em tudo. Irmãos, uma coisa que eu falo, oração tão poderoso. Quando você ora, você torna o que você está orando. Quando você busca, você torna o que você está buscando. Eu lembro na época, nós orar tanto, até tá orando até hoje. Lembro mais que, porque eu falo na época, eu vejo, até hoje está vendo isso também, mas eu vejo que até a pessoa está falando que você está aparecendo. Não só isso, pessoa perguntar a ela, eu não estava lá, perguntar a ela uma coisa, quando você ir para perguntar em forma de cancelo, é a mesma palavra que ela falou, é que vai falar. Alguns tempos, nós estamos em diferentes cidades, nós não estamos juntos, mas até nós estamos usando o mesmo roupa. Porque orações, eu estava olhando para algumas lugares, sim, alguns lugares que a gente pregar esse ano. Eu estava olhando para algumas fotos, não porque a igreja ia comunicar a gente, mas está olhando para a foto, tudo roupa que a gente usa combina com esses lugares. E minha esposa prestar atenção. Eu estava olhando todo lugar que a gente foi. Parece que a gente foi comunicado, mas através de orações, Deus guiar, Deus dá direções. São casais, casamento, ou casais que orem junto, vai estar junto. No local de oração, você resolve um monte de coisa. Você não tem inveja de uns outros, você não tem medo, você não está com suspeito de nada, porque você tem altar de oração. Eu estou falando, isso é muito importante. Casamento, casais, você tem que ter altar de orações individual, familiar e geral. Você tem que ter altar de oração. Quando você tem altar de oração, você não vai estar suspeitando o seu marido que ele está pegando outra mulher. Porque você sabe que esse é homem que teme a Deus, é homem que nós sentar junto hoje, que nós orar junto. Se nós não temos esse suspeito de nada, é muito importante que casais tenham que orar junto, sempre orar junto. Aleluia. Amém. Não sei se minha esposa quer dar uma palavra. Eu quero dar rapidinho, por causa do nosso tempo, para não ficar muito tempo. Então, quando nós oramos junto, nós está falando sobre oração, quando nós oramos junto, tem algumas coisas que Deus vai estar tirando nas nossas vidas, nas nossas atitudes. Vai estar corrigindo algumas coisas, o jeito que você fala. Porque mais vezes que você ora, você aproxima a Deus. E aí, quando você aproxima a Deus, você tem espírito de verdade. E aí, quando você tem espírito de verdade, porque você tem, seu esposo também vai ter, porque você está orando junto. É verdade. Mas se só você que está orando, ou só ele que está orando, e vocês duas não têm a vida de oração, tem possibilidade que ainda vai ter algumas coisas que você vai ter dificuldade. Mas quando você está orando junto, Deus está tratando esse, está tratando o outro. Ele está tratando vocês duas juntos. E aí você vai crescer e entender que ele é homem de Deus, ou ela é mulher de Deus, ou crente, vamos usar crente, que temer a Deus. E a sua mente não vai estar alimentando se ele está com outra mulher ou se ela está com outro homem. Porque você sabe que você tem altar de oração
que Deus trata a sua mente, o seu coração. E aí vocês vêm junto e está fazendo a vontade do Senhor. Aleluia. Mas quando você não está junto em oração, tem aquela... você tá ficando pensando, tem os seus pés, ou uma coisa ou outra. Mas tem que ter a vida da oração. E quando nós oramos, nós parece quem nós está orando, que é Deus. E aí, se você parece Deus, você todo plano do cano vai estar morrendo. Por quê? Você está perto de Deus. Amém? Aleluia. Muito obrigado a minha esposa por essa contribuição. Vamos ver 4 contribuições, 4 pontos, né? Nós estamos falando 5, né? Já em resumo, nós já vimos primeiro ponto que casamento é uma aliança, não apenas um contrato. Segunda, que Deus quer que você desfruta do seu casamento, não apenas suportar casamento. Terceiro ponto, uma casa que ore é uma casa poderoso. Aleluia. Amém. É uma casa poderoso que pode lutar junto, vencer junto quando você ora. E 4 pontos nesta noite, antes de nós ver o último ponto. 4 pontos é perdão. O perdão não é uma opcional no casamento. Verdade. Não é. Perdão não é uma opções em casamento. Nós temos que perdoar os outros. Aleluia. Não tem como. A minha esposa... 70 vezes mais por dia. Esse é muito importante. Não é a lei do pastor Abiola, mas é de Deus. Nós temos que perdoar os outros. Em casamento é dever. Para você vai perdoar. Não é opcional para você. Você tem que perdoar. Independente, pastor, você não entendeu o que meu marido, o que minha esposa. Tudo não bem. Perdoar, não precisa entender. Ouviu que a palavra de Deus disse no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Colossenses 3, 13. Disse: seja amáveis uns com os outros e pronto a perdoar. Pronto a perdoar. Jamais guardar eco. Perdão como o Senhor perdoar você. Perdoar vocês. Perdoar vocês. Ele disse, pronto. Para a palavra de Deus disse que você tem que ir pronto para perdoar. A sua coração tem que ser preparado. Preparado para perdoar. Eu sempre... Não espera para ver primeiro. Sim. Tem que ser preparado. Para quando ver, você já libera o perdão. Minha esposa está aqui. Eu me lembro na época, eu sempre falar com ela aqui. Antes de que você já perdoar você antes de você cometer esse erro. Já perdoar. Aí eu me lembro também, na época, quando a gente casar, uma das leis que a gente colocar é que não tem como para nós dormir sem perdoar um dia. Independente pessoa que está errado, independente pessoa que está justo, que qualquer um. Porque, é meio direto, pastor. Não. Perdoar é muito importante. Deus que está falando com o teu coração nesta noite. Perdoar. Seja pronto. Perdoar. Não guardar as coisas que seu marido ou esposa fez em seu coração e dormir com isso. Por favor, não faz isso. Perdoar. A Bíblia diz, perdoar como o Senhor perdoar você. Se Deus perdoar a sua ofensa, porque você não quer perdoar seu marido, porque você não quer perdoar o seu esposa, porque você não quer perdoar até seus filhos. Aleluia. Amém. Quero que minha esposa fale, porque o tempo está voando, só quero parar aqui. Amém. Que ela também contribui um pouquinho. Quando nós falar sobre perdão, é uma coisa muito importante, que eu tomo muito cuidado, não somente em casamento, mas cada pessoa que vem na seu lado, na seu redondo, de se trabalha, eu tomo muito cuidado e falar, eu penso assim, como a Bíblia diz que Jesus vai aparecer à noite, né? E aí, vai aparecer à noite e qualquer um que não está pronto. Então, eu tenho aquele pensamento, que se Jesus aparecer agora, eu não perdoar alguém que me ofender durante o dia, ou eu não perdoar minha esposa, eu for dormir, Jesus veio, não vai. Então, eu não vou correr à toa.
Eu quero correr com a mente correta. É verdade. Então, nós temos que perdoar, porque nós não sabemos, principalmente você não sabe quando Jesus vai voltar. Você não sabe se ele vai voltar quando você está dormindo, você não sabe que ele vai voltar se você está andando. Você tem que resolver tudo antes de dormir. E principalmente falar com casais. Não pode sair de casa bravo com sua esposa ou sua mulher. Por quê? Pode acontecer uma coisa lá fora, porque vocês não estão em concordância, vai acontecer coisa ruim. Então, você tem que resolver qualquer coisa que acontecer, resolver em casa, perdoar os outros. Pode ser tá difícil perdoar os outros, deixa para lá, vai quando você volta de novo, você sente que não está ok, conversa de novo sobre aquilo, mas liberar perdão. É muito importante, muito importante. Liberar perdão na hora. Eu estou agradecendo a Deus que, através de estudos das palavras, Deus me ajudar e né, nos ajudar também, para não ficar guardando os ofensas. Porque quando você guarda, vai estar acumulando, um dia vai explodir. É verdade. E esse que coça casamento para quebrar, para separar. Então, você tem que perdoar na hora. Eu tenho uma coisa que minha esposa sempre perguntar, né? Cada ano, quando nós entra no o dia que nós sempre celebramos nosso casamento, ele vai falar, esse é um ano agora. Será que eu sou um homem bom? O que eu já fiz que você não gosta? O que eu fiz que deixa você triste? Realmente não lembra nada que você fez que me deixa triste. Eu não lembro. Ele está falando, esse é um ano, eu não vou falar, você fez aquela coisa outro dia, que eu estou segurando. Eu não lembro. Porque eu já perdoou, já esqueci e já era. E ele também não está segurando. Então, se nós ficar liberando, não tem como guardar aquela coisa na nossa mente. Então, nós libera e o diabo não vai ter coisas para alimentar. Brecha, né, para entrar. Não vai ter coisas para alimentar, porque quando você não liberar perdão de ontem, e você segurar para hoje, segurar de hoje para amanhã, está acumulando. E o diabo vai estar alimentando a sua mente, o seu coração. Ah, esse homem é ruim, ele não gosta de você. Ah, essa mulher é feia, ela não gosta de você. Vai estar alimentando a sua mente. E essas coisas traz brecha em casamento, traz desconfiança em casamento. E depois vai falar, ah, eu não amo ele. Mas você ama ele antes. Como você casar com ele se você não ama ele? Como você casar com ela se você não ama ele? Então, é muito importante para nós liberar perdão na hora, para não acumular as coisas e para não lidar para separação em casamento. Amém? Amém. Muito obrigado. Que bênção. Nós não temos tempo, está correndo. Mas último ponto nesta noite. Não esqueci esses pontos. Eu vou repetir tudo esses pontos para nós. Primeiro, a verdade bíblica sobre casamento, que a gente está olhando para nesta noite. Amanhã vai ser outra coisa. Mas o casamento é uma aliança, não apenas um contrato, não esquecer isso. Casamento, Deus que quer que você desfruta em casamento, não apenas suportar seu casamento. Terceiro ponto, um casal que ora, são um casal poderoso que pode lutar junto e vencer junto. E 4 pontos que nós acabamos de falar agora é perdão, não é opcional no casamento, é dever. Você tem que perdoar, você tem que estar pronto a perdoar, você tem que liberar perdão. Começou a falar, não guarda as coisas de ontem para hoje, liberar perdão e vive a sua vida, e você vai desfrutar seu casamento. Último ponto que eu quero falar, que seu marido, seu esposo ou esposa, não seu inimigo. A gente tem que entender isso, porque, eu já ouvi pessoas falar, pastor, ele é meu inimigo, ele não gosta de mim. Ela é assim, ela não gosta de mim, ela é inimiga de mim, é assim. Não, é mentira do diabo. Eu quero que nós leiamos uma escrita para suportar esse ponto antes de nós fechar. Seu marido ou esposa não é seu inimigo. Você vai entender quem são seus inimigos agora. Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque nós não estamos lutando contra gente feita de carne e sangue, mas contra os poderes
e autoridades contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Você já viu aqui? Nós não estamos lutando contra carne e sangue, feito de carne e sangue, que é seu marido ou sua esposa, mas que a luta está contra poderes, autoridade que está dominando no trevas, as forças espirituais, demônios do mal no região celestial. Esses são que quando eu olho, ele está fazendo isso, não é ele. Manda esse diabo embora. Ela está fazendo isso, não é ela. Porque não tem que tornar um carne só. Que vai estar fazendo coisa contrária a si mesmo. E não vê homem que está normal, homem sábio, que vai estar batendo sua esposa. E não vê mulher sábia que vai querer destruir a seu casamento, ou destruir seu marido, ou destruir algumas bens. Não tem. É diabo, é Satanás, é espírito maligno. Esses são que eu gosto nesse filme. Tempo de Guerra. Quarto de Guerra. Você vê essa mulher, ela estava lutando contra o marido, pensando que é o marido que está errado. Mas ela, quando ela entende esse escrito, ela volta para casa, manda diabo fora de casa dela. Você vê que esse homem voltar no normal senso dele, ele volta para casa com família, começar cuidando, ele começar a desfrutar do casamento. Você tem que tomar muito cuidado. Seu marido, sua esposa, não é seu inimigo. Olha fundo com olho espiritual. Sabe quem são seu inimigo e manda esse diabo, Satanás, fora da sua casamento, da sua casa. Então você vai desfrutar o casamento. Aleluia. Amém. Sobre esse ponto também que é muito importante, eu vou falar que nós temos que tomar muito cuidado o que nós ouvimos. Porque às vezes o diabo vem, né, entra um amigo ou uma amiga falando para você contra seu esposo ou contra seu marido. Esse é o diabo. Então tem que cuidar do que você compartilhar, as coisas que estão acontecendo no seu casamento. Porque algumas pessoas não estão lá para ajudar, mas estão lá para destruir o seu casamento. Então tem que tomar muito cuidado, tem que vigiar quem é essa pessoa. Se você tem dificuldade, ora que o Espírito Santo direcionar você para a pessoa certa, para conversar, que vai ajudar você para vencer, para desfrutar seu casamento. Não é a pessoa que vai falar mal do seu marido ou seu esposo. Então é muito importante para nós tomar cuidado, porque o seu marido é um cane com você. Aleluia. E não é o seu inimigo. Aleluia. Amém. Quero que nós parar aqui hoje para continuar amanhã. Mas antes de parar, não esquecer esses 5 pontos. Eu quero repetir antes de nós parar hoje. E lembra, nós estamos falando 3 dias, que nós já estamos falando. Hoje nós começamos com 5 verdades bíblicas sobre casamento, que são: o casamento é uma aliança, não é apenas um contrato. Segunda, Deus quer que você desfruta do seu casamento, não apenas que você suportar seu casamento. Terceiro, uma casar que ora junto, é uma casar poderoso. Também, perdão não é opção no seu casamento. Você tem que estar pronto para perdoar. É o último ponto: seu marido ou seu esposo não é seu inimigo. Seu inimigo é Satanás. Esse que você tem que entender. Amanhã a gente vai voltar para falar sobre 5 hábitos bíblicos para fortalecer seu casamento. 5 hábitos bíblicos para fortalecer seu casamento. Mas nessa noite, antes de nós fazer orações e orar junto com você, abençoe sua vida, seu casamento nesta noite, eu quero ler Salmos 29, 2
e a 11. Salmos 29, 2 e a 11 diz: louvem o Senhor pela grande glória que ele merece. Adorem o Senhor na sua perfeita santidade. O Senhor dá força ao seu povo, ele abençoa o seu povo com sua paz. Amém. Aleluia. Amém. Esse que nós vai estar orando com esse escrito nesta noite. Vamos louvar a Deus, vamos agradecer a Deus, porque Ele merece. Pai, nós agradecemos a Ti. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por esse momento nesta noite. Obrigado por cada um que entrar, cada um que compartilhar, cada um que ouvir essa palavra nesta noite, Pai. Pai, nós adoramos o Senhor em sua perfeita santidade nesta noite, Pai. Pedindo ao Senhor, dá força para teu povo. Amém. Dá força para cada casamento, cada casais que tem problema, que precisa força para lutar contra esse inimigo do casamento deles. Dá força, Senhor. Amém. Dá força, Senhor. Amém. Dá força, Senhor. Amém. Hoje nós estamos vendo o casamento não está durando. É porque o inimigo está vendo as fraquezas de casais. Eu, Pai, nós pedimos nesta noite que a força venha do Senhor. Dá força para cada casamento, cada casal, em nome de Jesus. Amém. Pai, abençoa cada um, abençoa esses povos com teu paz. Cada casamento que não tem paz, que ele está lutando, que está pedindo paz, que haja paz nesta noite. Amém. Paz no coração da mulher, da homem, em nome de Jesus. Pai, que esse casais, essa casa, receber a paz de Cristo, Shalom, em nome de Jesus. Amém. Que ele receber a paz de Cristo sobre a casa, sobre o casamento, sobre as famílias, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Pai, nos ajuda para ser não só ouvinte da palavra, ou mais praticante da palavra. Pai, continua abençoando cada casamento, abençoa nosso casamento também, Pai, continuamente. Amém. Continua ensinando nós, dando-nos força para ficar, para ser exemplo para muitos casais, em nome de Jesus. Usa nós continuamente, que teu nome continue a ser glorificado, em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluias. Que a palavra, quero agradecer novamente a Deus por esse live que não foi planejado, mas sendo bênção. Quero também agradecer a minha esposa, que nós está caminhando no casamento de 15 anos, ou mais, conhecemos mais do que 21 anos, né? Que bênção esse mulher que está ficando jovem demais na minha mão. Você vai continuar, que Deus continue abençoe seu marido, seus Amém. filhos, e abençoe você também. Muito obrigado por sempre estar no meu lado. Muito obrigado por obedecendo, acreditando em esse homem. Muito, muito obrigado. Te amo você. Obrigado. Obrigado a todos nossos ouvintes também. Nós amamos você. Nós somos pastores. A Biola Adisolar Azak, a minha linda mulher, Ogene Fidiro, Queen Ana Abiola. Muito, muito obrigado. Amém. Até amanhã, Deus quiser, Deus permitir, nós vai estar no Vivo Live amanhã para falar mais para vocês. Que Deus abençoe. Por favor, se você ainda não compartilhar esse live, ajuda para compartilhar, para chegar mais pessoas. Que Deus continua abençoando vocês, em nome de Jesus. Amém. E também eu quero colocar esse ponto muito importante no final, que se você está assistindo esse vídeo e ainda não entrega a sua vida para Jesus, muito importante, vai ser um pouquinho difícil para você conseguir realizar esses princípios bíblicos sobre casamento. Então, você precisa entregar sua vida para Jesus, para ter aquela paz que nós acabamos de ler no livro do Salmos 29, versículo 11, que fala sobre a paz. Ele nos deu, o povo dele, paz. Se a gente falar, eu tenho dinheiro, a minha casamento está bem, mas você está faltando uma coisa.
que a paz verdadeira que Deus deu, não é do mundo, Deus. É Que Deus verdade. abençoe essa noite. Você abre seu coração e Jesus vai entrar essa noite e Em vai nome fazer a de diferença Jesus. na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Nós somos da Igreja de Todas as Nações, Ministérios Osomem da Visão de Isacar. A nossa localização aqui, Macaé, Rio de Janeiro, é a Vila Bom Jardim, 26. Você pode, se você ainda não tem igreja, você pode vir cultuar com a gente. Vai ser bênção receber você em nossos cultos no domingo e quartas. Que Deus abençoe. Até amanhã. Ter uma noite de bênção e fim de semana de grande bênção. Amém. Aleluia. Muito obrigado. Aleluia. A gente já ficou tempo. Vamos dar tchau, tchau para o povo. Tchau. Tchau.